Olá pessoal, do canal Aprenda Matemática MZ. Hoje vamos dar início a um estudo de um conteúdo da 12ª classe, que é a sucessão. Primeiro eu vou introduzir. Neste vídeo vou explicar um pouco acerca das sucessões finitas, falar um pouco acerca do termo geral, de uma representação gráfica e da monotonia de uma sucessão. Então, se queres aprender isso, convido-te a ficar nesta aula, que vai ser uma aula bem excepcional. Então vamos lá. Começando pelas sucessões. Como é que nós podemos definir uma sucessão? Bem, eu coloquei um número aqui, que é 84, 74, 397, 66, né? Então, como é que nós podemos definir uma sucessão? A partir do momento em que nós temos números que se seguem, nós temos uma sucessão. Mas como assim números se seguem? Do momento em que nós não temos números, mas como é que nós podemos definir? Nós temos um número normal aqui. Nós como é que podemos definir uma sucessão? Olha o que acontece. Se eu pego este número aqui e represento ele da seguinte forma: 8 e separo, 2 e separo, 7 e separo, 4 e separo, 3 e separo, 9 e separo, 7 e separo, 6 e separo e 6, aqui eu estou perante uma sucessão. Mas olha o que acontece, essa sucessão aqui, dificilmente nós podemos definir a lei de formação dela, estão a perceber? Dificilmente nós podemos definir a lei de formação dela, porque eu não sei quantas casas decimais eu tenho que passar para chegar nesta, então, mas isto aqui representa uma sucessão, porque a priori as pessoas entendem como uma sucessão números que tenham, que conservam uma lei de formação, por exemplo, 2, 4, 6, 8 e 10. Olha o que acontece. Nós já sabemos que a razão entre, a diferença entre os dois aqui é de 2, 2, 2. Então, esse conceito é válido, sim, mas nem sempre uma sucessão terá um número que faz com que possa se gerar os demais. Às vezes podemos ter uma sucessão que não tenha nenhuma lei de formação. Então, um ponto muito importante, eu vou pegar uma sucessão, vou criar mais uma outra sucessão aqui, podemos ter aqui o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 12, assim sucessivamente. Posso terminar por aqui. Uma coisa muito importante vocês devem perceber, estes números são originários a partir de n termos. Por exemplo, esse n deve pertencer ao conjunto dos números naturais. Deve pertencer ao conjunto dos números naturais. Então, este 3 nós consideramos sempre o primeiro termo. Este 5 é o nosso segundo termo. O 7 é o nosso terceiro termo. O 4 é o nosso o 9 é o nosso quarto termo. O 11 é o nosso quinto termo. O 12 é o nosso sexto termo. Então aqui não existe aquilo dizer assim, ok, eu encontrei 3, então meu terceiro termo, encontrei 5, é meu quinto termo. Não, tu tens que olhar e contar pela posição, procurar tentar buscar a posição de cada número, só daí que dirás em que termo nós podemos encontrar. Por exemplo, o 7 está no terceiro termo, porque é o terceiro número que nós encontramos na sucessão. E esse número aqui, se nós encontrarmos o termo geral, que depois vou falar do termo geral, vamos perceber que esse 3 foi encontrado substituindo n por 1. Esse 5 foi encontrado substituindo n por 2. Esse 7 foi encontrado substituindo n por 3, assim sucessivamente. Então, nas sucessões podemos encontrar dois tipos de sucessões, que são as sucessões finitas e as sucessões infinitas. O que é uma sucessão finita? Olha o que acontece. Aqui nós temos o 3, 5, 7, 9, 10 e 12. Olha o que acontece. Essa sucessão, ela tem um fim, ela termina. Nós percebemos que ela começa de 3 e vai simplesmente até 12. Então, depois daqui, nós não podemos encontrar mais termos. Estão a perceber? Enquanto esta não. Aqui temos 3, 5, 7, 9, 12 e 11, aqui devia ser 3, desculpa. 3, e percebem que essa sucessão ela continua, porque tem reticências. Então, estamos a dizer, depois de 3, podemos encontrar, percebam que existe uma lei de conservação, que é de 2, 2, 2, 2, então teremos o quê? 13, 15, 17, 19, 21, assim sucessivamente. Então, estamos a dizer que essa sucessão ela é infinita, porque ela não tem fim. Então, puxando um pouco, podemos entender um pouco o que é o termo geral da sucessão. Isso é a coisa mais importante. Termo geral da sucessão. O termo geral diz assim: define a lei da formação da sucessão pela qual pode-se obter os termos da sucessão, pelo N0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, para podermos entender melhor, vamos pegar este exemplo aqui. Temos esse exemplo a partir do termo geral. No termo geral, nós podemos encontrar assim, até deixa eu organizar isto.
podemos perceber que a partir do termo geral, eu vou colocar um termo geral normal aqui. Por exemplo, podemos ter o UN, que é o 2n mais 1. Podemos pensar desse jeito aqui. 2n mais 1. Então, dizem que aqui os números, nós iremos encontrar os outros termos substituindo o n por n igual a 1, 2, 3, 4. Teremos o quê? O 5, o 6, o 7, assim sucessivamente. Então, como é que nós podemos encontrar os termos dessa sucessão? É só, percebam que o n é que define a nossa sucessão. Então, vamos dizer assim, no lugar de n, já temos os valores de n, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Podemos pensar assim, queremos os 7 primeiros termos. Então, podemos dizer assim, o 1 será igual a quê? A 2 vezes 1 mais 1. Então, percebam que 2 vezes 1 teremos 2, mais 1 teremos 3. Teremos outro termo. O 2 chama substituído pelo 2, queremos o segundo termo. Então, teremos 2 vezes 2 mais 1, teremos o quê? 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Teremos o 3, teremos 2 vezes 3 mais 1, teremos o quê? 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. O 4, teremos o quê? 2 vezes 4 mais 1, que é 2 vezes 2, 8, 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. O 5 aqui, por sua vez, será o quê? 2 vezes 5 mais 1, 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. O 6, que é 2 vezes 6 mais 1, que é 12 mais 1, teremos o nosso 13. E por fim, podemos ter o 7, que é o quê? Que é 2 vezes 7 mais 1. Teremos aqui 2 vezes 7, 14 mais 1. Por aí teremos o nosso 15. Então, está aqui a nossa sucessão. Então, definindo a sucessão, podemos dizer que essa sucessão será definida desse jeito, como 3, aqui nós vamos já ver 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Também podemos encontrar termos gerais do tipo o n, será o primeiro caso. O n igual a, por exemplo, a 2n mais 2, podemos colocar 3n, né? Sobre 2n. Então, a ideia da formação deste termo geral é a mesma, que é só uma questão de andar a substituir no n. Então, por exemplo, se nós queremos o primeiro termo, só fazer o 1 será igual ao quê? A 3 vezes 1 mais 2 sobre 2 vezes 1. Então, isso será o quê? 3 vezes 1, 3 mais 1 mais 2, 5 sobre 2. Então, continuando, teremos o U2, que será o quê? 3 vezes 2 mais 2 sobre 2 vezes 2. Isto o quê? 3 vezes 2 teremos 6 mais 2, 8 sobre 4. Continuando, se precisarmos do terceiro termo, é só substituir. Então, teremos 3 vezes 3 mais 2 sobre 2 vezes 3. Porque a ideia é simplesmente substituir no n. Então, daqui temos que 3 vezes 3, 9, mais 2 é 11 sobre 6. Então, independentemente das circunstâncias, como vocês tenham uma sucessão do tipo o n igual a 2n sobre 2 menos n, a ideia é a mesma, é só substituir. Então, o 1 será o quê? 2 vezes 1 sobre 2 menos 1. Então, teremos 2 vezes 1, teremos 2 sobre 2 menos 1, 1. Isto será igual a quê? A 2. Então, para o segundo termo seria 2 vezes 2 sobre 2 menos 2. Então, percebe-se que teremos 2 vezes 2, 4. 4 sobre 0 é 0. Então, continuando assim, então, a ideia de buscar os termos da sucessão é simples, a partir do momento em que nos dão o termo geral. Então, o termo geral é aquela definição que eu dei aqui. O termo geral é a lei de formação da sucessão pela qual pode-se obter os termos de uma determinada sucessão. Então, percebam que aqui nós conseguimos, a partir do termo geral que nos davam, este aqui, fiz um teste com 3, nós conseguimos buscar os termos dessa dada sucessão. Então, continuando, vamos falar um pouco da representação gráfica de uma sucessão. O que é representação gráfica? Nós vamos aproveitar para representar este gráfico, o gráfico desta sucessão aqui, que é do n igual a 2n mais 1. Então, para não demorarmos, para o vídeo não ser muito longo, vamos fazer assim. Vamos criar no sistema cartesiano ortogonal, nós já estamos habituados com ele.
dado uma sucessão qualquer, tipo o n igual a, já temos aqui o n, 2n mais 1. Então a ideia é criar-se aquela substituição que nós estamos a fazer aqui para buscar os valores dos termos da sucessão, sabendo quando é primeiro, segundo, terceiro, quarto termo, quais são os valores que aparecem. Então a partir daqui é só ligar os pontos, olhem o que acontece. Teremos o nosso gráfico assim. Teremos nossos valores aqui. Então daqui vamos ter o quê? O 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma coisa engraçada é que a minha régua não está graduada, mas ok, vamos lá. Vamos dizer, quando é 1, teremos 3, 5, são números pares. Então podemos começar com o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13 e o 15. Então, aqui estamos a dizer que são os valores do U. Aqui são os valores do N. Uma coisa muito importante. Então, dizem o quê? Se o nosso U é 1, se o nosso N é 1, o U é 3, percebe? Então, se o N é 1, o U é 3. Então, este vai até o ponto 3. Teremos um ponto. Então, percebam que quando o N é 2, o U é 5. N2, isto aqui teremos 5. Podemos juntar outro ponto. Percebam que isto aqui sempre será mais ou menos assim. Os pontos irão ligar-se assim mesmo. Então, teremos um ponto, outro ponto, assim sucessivamente. Teremos este aqui. Isto é muito mais para economizar tempo. Todo mundo, se já está na 12ª, creio que já sabe fazer isto. Então vamos unir isto. Então teremos o gráfico da UN igual a 2n mais 1. Então percebam que ela também, podemos concluir que ela é crescente, porque está a crescer. Então daqui vamos ter aquela ideia de monotonia. Estudar a monotonia é a mesma coisa, dizer se a sucessão é crescente ou ela é decrescente. E para podermos estudar a monotonia temos duas condições. A primeira diz assim, ela é crescente se o n mais 1 menos o n é maior que 0. Ou é decrescente se para todo n pertencente ao conjunto de números naturais o n mais 1 menos o n é menor que 0. Então, percebam que nos deram duas condições. A primeira diz assim, o n mais 1 menos o n maior que 0. Nessas condições ela é crescente. Então, na outra condição, o n mais 1 menos o n menor que 0 é decrescente. Nessas condições. Então, como é que nós podemos provar? Pegando este exercício, estamos a trabalhar com ele aqui, que tinha o termo geral do tipo o n igual a 2n mais 2. Como é que nós podemos provar se é crescente ou decrescente? Como é que podemos dar a monotonia, ou melhor, sem ter que representar graficamente? Então, a ideia é muito simples. É só pegar a expressão que vocês têm. Percebam que geralmente dizem que o n. Então, está a dizer que aqui, no lugar de n, nós vamos substituir por n mais 1. Então, o que é o n? É isto aqui. Então, estamos a dizer no lugar de n, vamos substituir por n menos 1. Então, lá vamos dizer assim, 2 só dentro de parênteses, no lugar de n, onde tiver n, sempre é necessário substituirmos numa primeira fase, substituirmos por n mais 1. Então, teremos n mais 1 mais, aqui é 1, segunda expressão que nós temos aqui, desculpa, deve ser 1, mais 1, menos o que? O n. O que é o n? É 2n mais 1. Isso deixa dentro de parênteses, porque menos isto aqui. Então, vamos dizer, maior que 0. Queremos tentar ver, né? Então, daqui vamos aplicar a distributiva. Teremos 2 vezes n, teremos 2n, mais 2 vezes 1, 2, mais 1, né? Este mais 1, menos e mais, menos 2n, menos e mais, menos 1, isto maior que 0. Então, podemos cortar este e este, porque são simétricos, este e este são simétricos. Ficamos simplesmente com 2, que é maior que 0. Então, percebam que dizem que se este lado aqui é maior que 0, logo ela é crescente. Então, essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, comente, deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe com os amigos, não é isso? Então, a próxima aula será a PA, que é a progressão aritmétrica. Então, deixa nos comentários a sua dúvida que eu te esclareço.